nova. Que bom. Eu iria pecar Já menos. quero te convidar para gravar outra aula sozinha. Pessoal, que você que acha que a Marcela tem que ter uma aula, que tem que falar mais sobre algum tempo, por favor, depois manda mensagem para incentivar ela, porque ela tem conteúdo para isso. Eu queria ter errado menos, e eu acredito que quanto mais... Deus deu 2 ouvidos e uma boca, né? Não foi à toa. Então, quanto mais você ouve, mais você tem repertório para conseguir decidir. Porque no final do dia, são decisões que você toma. Harvard diz que a gente toma 35 mil decisões por dia, e 75% delas são enviesadas. Por quê? Porque a gente não toma decisões baseadas no estado de presença. E isso, olhando para a nossa agenda, tem até um podcast, até um recorte que saiu no meu Instagram que viralizou, é quando eu falo de reuniões. Reuniões aqui dentro da 4C Digital, a gente tem regra. Porque é o seguinte, se você não tem tema muito bem definido, se você não tem ali os pontos de fricção que precisam ser decididos, vira e-mail, não vira reunião aqui. E a gente declina mesmo, tá? Então, cultura top-down, né? Então, os nossos líderes, eles levam a nossa cultura, carregam a nossa cultura de cima para baixo. E aí, pensando nisso, eu preciso treiná-los com essa metodologia nossa de e-mail para que eles comecem a entrar e falar assim, não, isso aqui tá cancelado, eu não vou dar meu tempo para isso, porque não tem aqui uma agenda que eu preciso participar. E aí a gente começou a criar essa cultura de você olhar para o seu tempo e identificar que você precisa sim ter a sua agenda livre para pensar. Pelo menos 40% da sua agenda, que você é líder, você precisa ter para pensar, para você criar, para você olhar um processo, criticar o processo, porque senão você vai estar sempre no looping, e aí você está no olho do furacão, e quem está no olho do furacão não consegue crescer, porque está apagando incêndio o tempo inteiro, e aí você não consegue crescer também o nível de maturidade que você tem. E aí, pensando nisso, a gente colocou 15 minutos de alinhamento, 30 minutos para discussão de algum projeto, 45 minutos para um ritual de gestão e 1 hora para criação de projeto. E é isso. Mas aí tem gente que me criticou lá, né? Mas reunião com ela deve ser o máximo. É sim, sabe por quê? Porque eu tenho decisão tomada. Eu não saio de lá, de nenhuma reunião minha, sem os stakeholders envolvidos do que a gente vai entregar, quem vai entregar e quando vai entregar. Porque a gente está falando, gente, no final do dia, é de uma metodologia de sprint. Tem que ser entrega rápida, porque senão a gente fica parado ali no looping. Não, porque foi... Aí você fica tentando descobrir, por exemplo, o culpado. Quantas reuniões você entra e fica tentando descobrir o culpado? Desculpa o palavreado, né? Dane-se o culpado. Depois o líder dele vai conseguir achar o culpado. A gente precisa resolver o problema, sabe por quê? Porque está afetando o meu cliente. E o nosso cliente é o cliente que não pode ser afetado, porque a gente recebe para isso. E no final do dia, é meritocracia. Se tu não entrega, tu tá fora do jogo. E é isso. Eu costumo dizer que cliente tem um nome que termina com ente, né? Não é a etimologia da palavra, claro, mas é o seu ente querido. Mas vale. Precisa cuidar dele. E o seu cliente não pode ser afetado no final do dia. Você precisa entregar aquilo que você combinou com ele no contrato de entregar. E aí tem muita gente que fala, nossa, que cliente chato, que não sei o quê. Não, é um cliente justo. Porque combinado não sai caro. Você falou que iria entregar. E aí a gente tem um valor nosso na 4C Digital que é, somos firmes com os nossos compromissos. Então, uma vez que você disse que iria entregar, entregue. Então, o seu tempo, você precisa ter o seu tempo livre para você pensar, você precisa ter a sua agenda muito bem encaminhada para que você consiga transmitir isso nela, e você precisa fazer liderança, que é gestão de pessoas. Você precisa fazer essa curadoria com as pessoas, e você não consegue fazer isso se você não tiver estudo. Precisa estudar. Muito bom. Não pode ser empírico. Muito bom. Já dá um corte. Quero falar, não tem nada na pauta aqui, tá? Na pauta aqui, zero na pauta. Tô tentando empreender aqui, não vou empreender, senão a gente vai até quantas horas essa aula aí. Vamos lá. Uma temática que eu gosto de falar, que eu observo na prática, é capacidade de lidar com rejeição. Eu falo pros caras, você promove gente, cara, você tá violentando um valor do cara. Ele não tá preparado para lidar com rejeição. E você coloca aquela coisa de colocar cada vez mais as pessoas em situações que elas não escolheram. Elas querem por um aumento, elas querem pela honra que vão ser levantadas, mas elas não colocam na balança o peso da rejeição. E eu ouvi uma frase, eu sou bom de gravar frases. Uma vez eu entrei no carro do cara, eu sou péssimo, bom em frase e péssimo em data. Vou falar tudo há mais de 20 anos. Cheguei na cidade lá, sofrendo, sem nada, precisando de recursos, sem trabalho, na miséria mesmo. Entrei no carro de uma pessoa achando que ele ia me arrumar um emprego, ou me dar qualquer valor lá para comprar uma comida, alguma coisa. Ele me ouviu e disse 2 frases que eu gravo. A primeira foi, tem situação que quanto mais você se mexe, mais você se machuca. Se você me perguntar se eu fiquei feliz de ouvir isso, com 20 e poucos anos, não, eu queria um emprego, não queria mas isso eu levei para minha vida. E a segunda frase é, antes de você ser aceito, você vai ser rejeitado. Eu não tinha noção dessa frase aí no ponto eu ia viver. Mas eu quero falar sobre algo que ninguém diz, que é, quando você promove alguém, existe um tempo de rejeição. As pessoas vão te rejeitar
por aquilo que você está tentando se tornar ou pela posição que você assume na organização. Já pegou isso? Como orientaria? Marcela Conselheira entrou agora e alguém bateu na sua sala para 1 a 1 e vai dizer o seguinte, olha, não estou sabendo lidar com a rejeição. Eu estava com os caras, hoje me chamaram de puxa-saco. Como é que você constrói isso? Ou se constrói antes, Marcela? Eu acho Vem naquele levante.